Todas as quartas-feiras tem o quadro Seu Direito aqui no Estúdio CBN com o advogado trabalhista Dr. José Antônio Cremasco. Muito boa tarde, seja bem-vindo novamente, Dr. Cremasco. Boa tarde, muito obrigado. Bom, então vamos às perguntas que vão chegando dos nossos ouvintes. Você vai mandando agora também, né? Aqui pelo WhatsApp, tá aqui em cima de mim agora, 991869070, 19 é o nosso DDD, também pode enviar a pergunta para o YouTube da CBN Campinas e o Facebook da CBN Campinas. Vou começar com pergunta da semana passada, Dr. Cremasco, primeiro mandando um abraço para Adriano Vacari, que gosta desse novo quadro, tiver dúvida pode mandar também, Adriano, mas a pergunta é do Derivaldo Souza. O microempreendedor individual, o MEI, muitas vezes ele trabalha sozinho e muitas vezes ele tem alguma parceria, algum funcionário. Na hora de registrar esse funcionário, é a mesma forma de uma outra empresa ou o MEI tem um registro diferente, Dr. Cremasco? Então, primeira condição que ele tem que tomar cuidado. Ele só pode ter um funcionário registrado. Muitas pessoas perguntam, mas pode ter pai, mãe, esposa, filho? Pode. Apenas um. Quando ele contrata um trabalhador nessa condição de MEI, esse trabalhador contratado tem todos os direitos trabalhistas como se fosse numa empresa normal. Então, o empregado tem todos os direitos e quem contrata, o MEI que contrata, não tem nenhum benefício por essa contratação. Tem que arcar com todos os encargos, o aviso prévio, 13º, férias, fundo e garantia, recolher o INSS, todos os direitos. Ele é tão caro, então, o funcionário de um MEI, porque o MEI já fala individual o nome, né? Então, o funcionário de um MEI é tão caro quanto o funcionário de uma empresa comum, de uma sociedade anônima, de uma limitada. Sim, o custo é o mesmo, né? Agora, eu não... os direitos trabalhistas que muitos rotulam como direitos caros, na verdade, me parece que não são tão caros assim, né? Caro são os impostos que o empresário tem que pagar, né? Sim. Juros, aluguel, mas os direitos trabalhistas me parece que não são tão caros a ponto de inviabilizar uma atividade empresarial. Só esse, como é que diz? Esses valores altos aí que acabam ficando caro para o empresário, mas como o senhor tocou muito bem no assunto na semana passada, é muito mais recomendável já gastar contratando, registrando, do que contratando como PJ, deixando a pessoa pagar o imposto, porque depois vai entrar com processo, ou geralmente se entra com processo pedindo vínculo trabalhista, né? A situação que você abordou no início é o MEI contratando um empregado. Sim. Né? Então sim. Tem que ser um empregado com carteira assinada. Sim. Essa outra situação que você está abordando é um empresário, seja qual for a atividade, contratando uma pessoa para trabalhar e aceitando essa pessoa na condição de MEI. Isso é fraude. Vai dar dor de cabeça para quem está contratando, porque no final que vai romper esse contrato, ele vai pedir o vínculo empregatício. E aí vai sair bem mais caro, muito mais caro. Então, tem que analisar com critério quando a contratação de um MEI, por exemplo, vou reformar um telhado. Sim. Uma semana, 2 semanas... Não vai dar para registrar carteira, aí está contratando um MEI, não gerou vínculo. Sim. Agora, eu tenho aqui um trabalho a longo tempo, contratar como MEI ou como pessoa jurídica, está arrumando dor de cabeça. Pois é. Bom, e falando de uma outra situação que também na semana passada, uma pergunta que ficou, se o empregado doméstico, tudo que é recolhido, como o senhor acabou de responder sobre um funcionário de um MEI, é a mesma situação. O empregado doméstico ele tem que receber 13º, férias e fundo de garantia. Se ele não está recebendo, está errado, está irregular. Sem dúvida, está irregular. E uma maneira de saber a regularidade dessa situação
É muito fácil. Qualquer tipo de trabalhador que tenha carteira assinada vai até a Caixa Econômica Federal, pede o extrato analítico. Nesse extrato analítico vem apontado mês a mês se tem recolhimento. Então, se ele pegar um extrato, está lá, juros e correção, juros e correção, juros e correção, a leitura é que o empregador não está pagando. Então, ele já tem que ficar atento. E uma outra situação que é comum, se o empregador desconta o INSS, porque o fundo de garantia é bancado pelo empregador. Sim. O INSS é descontado do salário do empregador. Uhum. Então tem lá o site Meu INSS, tem uma aba lá chamada CNIS, CNIS. Entra nesse CNIS e tem acesso à folha para verificar se o empregador está recolhendo o valor que foi descontado. Perfeito. Uma pergunta da nossa ouvinte aqui, final do telefone 8112. Minha diarista trabalha um dia inteiro e mais 2 dias metade. Caracteriza 2 dias ou 3? Na verdade, são 3 dias, né? A partir do momento que ela foi para o trabalho, conta um dia. Não está somando as horas trabalhadas, né? São os dias trabalhados. Então, na verdade, a interpretação seriam de 3 dias. Tá respondido, então, tirou a dúvida. A Edith, ela ficou afastada 4 anos por acidente de trabalho. Ela quer saber se esse tempo conta para uma aposentadoria. Hoje ela paga autônomo. Esse tempo de afastamento, ele continua valendo ou se interrompe da carteira de trabalho? Essa situação que ela está abordando é importantíssima. O empregado tem que tomar cuidado de não perder a qualidade de segurado. Sempre continuar contribuindo. Mesmo que é o afastado? Não, afastado não precisa. Ah, sim. Então, acabou a licença, acabou o afastamento, ela está recolhendo. Perfeito, é isso mesmo. Esse tempo esses 4 anos que ela ficou afastada por incapacidade, por auxílio-doença, é considerado como tempo de serviço para todos os efeitos. Então, se ela tem 16 trabalhando e 4 afastados, serão contados 20 anos. Perfeito, está respondida sua pergunta, então. Quem perguntou sobre a diarista é a colega jornalista Elisa Cavalheiro. Obrigado, viu, pela participação. E uma ouvinte nossa aqui já ouviu o doutor Cremasco num quadro desses. Sim, é uma volta, né, doutor José Antônio Cremasco? O senhor já esteve na CBN em outra época, né? Já discutimos muito aqui na época do Elton, algum tempo atrás, falando de Previdência e Direito do Trabalho. Muito legal, e é isso, gente. Vá mandando sua pergunta para o Dr. José Antônio Cremasco, que ele vai tirando todas as dúvidas aqui do trabalho. Nós já falamos sobre o empregado doméstico, né? Nós falamos sobre pessoa jurídica, nós falamos sobre microempreendedor individual. Hoje, ser microempreendedor individual, Dr. Cremasco, ele é menos burocrático, mas é mais difícil, né? Mas tem uma pegadinha aí também, né? Porque o segurado que faz a opção pelo MEI, se ele continuar recolhendo o valor que é estabelecido para os segurados MEI, ele só vai obter aposentadoria por idade. Ele não tem direito a outras aposentadorias por tempo de contribuição. Certo. Então, se o segurado tiver interesse de obter uma aposentadoria por tempo de contribuição, e aí é uma situação muito individualizada, ele tem que complementar o recolhimento, porque senão ele vai se aposentar só por idade. Elisa, Clodoaldo, semana que vem a gente já está separando perguntas aqui, a gente pede para vocês nos acompanharem toda quarta-feira. Nosso ouvinte final do telefone 1417 está mandando pergunta também, nós já chegamos às 2h30, né, o horário do Repórter CBN. Por isso, doutor José Antônio Cremasco, quero agradecer a presença mais uma vez, todas as quartas-feiras, né, aguardar o senhor na próxima quarta-feira também. Muito obrigado pela participação, o senhor vê que os nossos ouvintes estão cada vez mais ativos. Legal, aqui. Eu que agradeço, até quarta. Vamos para o Repórter CBN.